do que foi na França, algo muito parecido acontecia aqui no Brasil também. E essas fotos, né, mostram que o nascimento das avenidas, a alta sociedade, o high society da época, o pessoal investindo em máquina, comprando carro. Belle Époque. Rodrigues Alves, ele vem em 1903 com um projeto modernizador das capitais e saneamento das cidades. Lembra lá do modelo francês como uma grande nação? Ele veio com esses ideais. As elites indo para lá, trazendo informação, olha como que é lá, etc. Nós vamos começar a ver porque a preocupação com as questões sanitárias. Imigrantes vinham para cá e muitas pessoas vinham de lá para cá e voltavam com algumas doenças. E isso estava espantando pessoas para conhecerem aqui o Brasil. Nós estávamos no momento em que muita gente viajava para lá, mas também vinham muitas pessoas para cá, imigrantes, que vinham para o Brasil e em função das condições sanitárias que o Brasil vivia, levava para lá as doenças. Os imigrantes que vinham passavam os tempos no Brasil, voltavam para lá com algum tipo de doença. E isso não era legal. Queimava o filho do Brasil. Quais foram as ações do projeto modernizador do governo Rodrigues Alves? Vamos lá. Nessa foto aqui aparece o que? Uma avenida. Qual era a ideia do Rodrigues Alves? Realizar uma série de demolições que ficou popularmente conhecida como a política do bota abaixo. A ideia era realizar uma série de demolições e criar avenidas, porém as grandes avenidas indo em direção ao litoral. Avenidas largas dentro de um modelo francês. Surge aí as novas avenidas. A inauguração da Avenida Central foi um dos seus maiores símbolos. E aparece a Avenida Central como um grande símbolo de mudança. Ele construiu um novo porto também, um porto mais moderno. E não estava errado, ele estava modernizando o Brasil. Precisava melhorar realmente a questão econômica. Começou o processo de aterramento de praias, o desmonte de morros. Foram tirando vários morros do Rio de Janeiro para poder colocar e transformar as avenidas. Foi um processo de aterramento. A derrubada de casas e cortiços. Com isso, era gerar o embelezamento de praças e jardins. Ele estava no processo de modernização. Mas isso gerou alguns conflitos. Lembra na questão da propaganda? Ele investe em propaganda e contrata, em 1903, o primeiro fotógrafo oficial da prefeitura, Augusto Malta, para registrar as diversas e profundas mudanças da capital. Ele tinha que registrar. Isso é fato, né? Veja aí, quando inaugura uma estrada, inaugura alguma coisa, estão lá os governantes filmando, registrando tudo. Rodrigues Alves já se usava disso. Uma dica que vale muito a pena. Esse momento parece Aloysio Azevedo. Ele é um autor do clássico livro O Cortiço. Esse livro, ele não adentra nas questões políticas, ele não entra nas questões dessas mudanças arquitetônicas, porém ele ilustra a vida de um cortiço desse período.
O momento era o final do século XIX. Esse livro é um recorte do período. Era o fim da escravidão, instauração da República e o crescimento urbano. Com o fim da escravidão, essa galera começou a ter que fazer alguma coisa, tinha que buscar alternativas de moradia. E o crescimento urbano foi grande. A indústria crescendo, mão de obra, o pessoal indo para a cidade, e a cidade começa a ter um novo formato, porém no formato de cortiços. E isto não era bom por uma questão sanitária, muita gente, aglomeração de pessoas, sem limpeza, gera problema. A necessidade aparece. Qual era a necessidade? Era preciso transformar o Brasil numa nação. Essa era a ideia do Rodrigues Alves. Esse livro, O Cortiço, teve uma fonte de inspiração. Começaram a demolir todos os cortiços. E o Aloysio Azevedo descreve uma história, porém com uma história de um fato real. A fonte de inspiração foi a própria realidade. Existia, nesse período, um cortiço chamado Cabeça de Porco. Ele contextualiza como que era a vida das pessoas, era um momento naturalista, era um movimento que também vinha da França, contar as coisas de forma abrangendo qual era a sociedade, qual era o formato dessa sociedade. Na literatura, era o que era escrever o que acontecia em todas as faixas da sociedade, e ele escreve então um cortiço para ilustrar o que acontecia em alguns nichos da sociedade. Porém, o cortiço que ele descreve no livro, ele é demolido também. E isso foi inspirado dentro de um cortiço real, que foi a fonte de inspiração dele, que era a existência do cortiço Cabeça de Porco. No livro dele, ele cita isso como o concorrente ao cortiço que ele escreveu original. Tinha um cortiço do lado do cortiço que ele descreveu, que chamava Cabeça de Gato. Ele mudou a história. Vale muito a pena a leitura e eu indico. É isso, né? O livro é isso. E o cortiço, tá aí a dica para quem quiser entender esse momento da história, ilustra bem o que acontecia dentro dos núcleos, né, das casas, dos cortiços. Vale muito a pena. Tá aí a dica do dia. Para quem não leu, vale a pena. Chegamos assim na Belle Époque, aqui no Brasil, né, Rio de Janeiro, quase todas as cidades. Manaus, Santos, São Paulo. Quem gosta de ir no centro das grandes cidades vão perceber esse período, nesse momento da história, aqui no centro de São Paulo, no centro de Florianópolis. Vocês vão perceber muita influência da arquitetura desse período. E toda mudança tem e gera algum problema, e gera enfrentamento. E eles tiveram um problema na implementação desse projeto. As transformações urbanas na engenharia e arquitetura não eram suficientes para modificar o novo projeto para o Rio de Janeiro. Tratava-se de cidade bastante insalubre, quer dizer, o Rio de Janeiro era insalubre. Um país tropical, sem escoamento, sem esgoto. As doenças tropicais e um precário saneamento básico. Ele tinha que mudar. Tudo isso gera doença. Ele teve barreiras para implementar uma sociedade moderna e cosmopolita, nos moldes das capitais europeias. Teve problema. Brasil não é fácil, não. Brasil não é um país fácil. Ele teve problema para fazer essa adaptação
inspirados nas cidades europeias. Por isso que eu coloquei no começo do filme, aquele modelo da Belle Époque, lindo, todo mundo cafezinho, as pessoas charmosas, né? Ali, elegantes, né? Não foi tão simples. Com essas mudanças de demolição, era o período das demolições, o pessoal que morava nos cortiços, o que aconteceu? Eles tinham que ir para onde? Era um cortiço com muitas pessoas, não era uma, duas, não. Tinham 20, 30 pessoas, famílias morando no cortiço. O que foi de opção, que o governo deu de opção para eles? Vão para os morros. E isso lembra alguma coisa. A saída e a transformação dos morros no Rio de Janeiro, as favelas, começou nesse período. Também, o que o governo dizia? Pessoal, nós vamos demolir lá o seu cortiço, as suas coisas, mas vocês podem levar as madeiras, vocês podem levar o resto das portas, levar a janela, etc. Tudo que for de madeira vocês levam para vocês construírem a casa de vocês nos morros. Começam aí a origem das favelas, das comunidades no Rio de Janeiro. Foi nesse processo que começou a aumentar aí o número de pessoas migrando para os morros, função dessa política. Só que ele mandava o pessoal para os morros, mas ele não lembrava de fazer um processo de saneamento básico para os morros. Ele queria ver o centro bonito, o pessoal tomando cafezinho, andando de carro, as famílias ali, né, uma nova cara do Brasil. Porém, escondia a galera sem condições nos morros. E surgem aí as comunidades nos morros do Rio de Janeiro. Isso aí. Dificuldade para atrair investimento internacional em função da propaganda negativa. O Rio de Janeiro era internacionalmente conhecido como túmulo dos estrangeiros. Para pensar. O Rio de Janeiro tinha uma fama internacional como túmulo dos estrangeiros. Você acha que iria vir investimento para o Brasil? O pessoal ia querer conhecer o Rio de Janeiro? Uma série de doenças? Não, né? Então era uma propaganda negativa do Brasil. Provavelmente em função dos versos sobre a versão carioca, né? Atribuído ao escritor suíço Ludwig Ferdinand Schmidt, que havia sido cônsul do Rio de Janeiro na década de 1860. O cônsul estava por aqui e escreveu algumas coisas, versos sobre o verão carioca. E não deve ter sido nada bom, né, para ele. E essa imagem é uma poesia também, outra forma de mídia, né? Uma poesia em dados momentos, hoje não tanto, com exceção nas letras das músicas, mas uma poesia também é uma propaganda. E esse cara aqui, esse suíço, não trabalhou bem a nossa imagem. E nós éramos vistos como túmulo dos estrangeiros, Rio de Janeiro. Ou seja, Rodrigues Alves, cara, não foi fácil. A exclusão social foi criticada em função do deslocamento da classe menos privilegiada da população do centro para o subúrbio, contribuindo para o surgimento das favelas. É isso, eu acabei, né, de falar isso. O livro Cortiço, no final, estou contando o final do livro, estou dando um spoiler aqui. Não, mas leia, que tem um contexto muito bacana de conflitos, de interesses econômicos, mostra bem a realidade daquele momento. Mas é isso. Ele foi criticado por isso. E com razão, né? Podia ter feito alguma coisa
No subúrbio não, só se focou lá no centro, no litoral. Na medicina, em função das doenças, inicia-se atitudes cada vez mais sociais. Mais uma vez, comunicação, saúde, questões sociais estão sempre envolvidas. Essas ações preventivas, como também terapêuticas, começam uma série de ações voltadas para a prevenção de doenças. Rodrigues Alves contrata para a Direção-Geral da Saúde Pública Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz atuou de 1872 a 1917. Tomou posse em 23 de março de 1903 e ficou no cargo até 1909. Oswaldo Cruz, esse está aí, um dos grandes heróis do Brasil. Um cientista, esse foi um grande herói, pouco lembrado. Você escuta aí, principalmente agora, né, Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Mas é importante entender o que Oswaldo Cruz fez na saúde no Brasil. E quais foram os desafios do Oswaldo Cruz como diretor-geral de saúde pública? Ele enfrentou a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Fala sério, se hoje nós estamos com um grande problema com o Covid e nós tivemos outras febres, H1N1 há pouco tempo atrás, mas essas três foram de uma vez só, ele enfrentou isso. Nós temos tendo uma variante agora, né, do Covid-19 aqui, principalmente estão chamando de P1, né? Eu sei que não tá fácil não. Mas imagina naquele período, Oswaldo Cruz, sem toda a tecnologia que existe hoje, enfrentar essas três doenças num único período, períodos curtos. Para ajudar, tinha uma imprensa opositora ao governo. Olha aí as charges. Tinha um jornal Tagarela, que também detonava. Oswaldo Cruz, um herói. A grande diferença é que nós tínhamos um governo que acreditava na ciência, apostou no cara, segurou o cara. Essa é a grande diferença. De um governo sério, que sabemos que tinha por trás a questão de modernização, mas contrata alguém capacitado para agir. E naquele momento era Oswaldo Cruz, que vinha lá da Europa com conhecimento, um momento positivista, a ciência era tudo. Oswaldo Cruz começa a sua ação. A imprensa pegando pesado. Oswaldo Cruz, para combater a febre, o que ele faz? Ele tem que exterminar com os vetores. O mosquito, no caso da febre amarela, e os ratos, no caso da peste, certo? Febre amarela, mosquito. Os ratos é o que levava à peste. Eram dois inimigos, mosquito e rato no único momento. Um período que a tecnologia, a informação, não existia internet. Imagina o que ele teve que fazer. Ele criou uma ação de imposição e com uma figura que eram os sanitaristas. Foram postos em ação os guardas mata-mosquitos. Um dado também, a origem hoje da vigilância sanitária vem daí. Os fiscais da vigilância sanitária têm esse caráter de polícia. Você pode perceber a figura aí que parece aí o pessoal
dos mata-mosquitos. São os guardas. Uma figura de guerra, lá com cap para impor respeito. A figura que traz hoje da vigilância sanitária, quando chega numa empresa e tal, eles vêm batendo forte. Eles têm a caneta na mão e é assim, mas tem uma origem histórica. Não é curioso isso? Você saber que existe essa postura de polícia de vir para cima? Olha onde os sanitaristas, a vigilância sanitária aparece. E o que eles faziam? Eles visitavam as casas em várias regiões da cidade, acompanhados por soldados da polícia. Além do vestimento, eles vinham com a polícia para poder impor a ordem. E cá entre nós, se não for por aí, as coisas às vezes não acontecem. A gente percebe isso nesse momento. Você vê pessoas batendo de frente com os sanitaristas, com a polícia, não usando máscara, se aglomerando. Se não tiver a polícia ali, já era. Então tem que impor a regra. A população também, a sociedade, não é fácil. Ou seja, essa ação era acompanhada por soldados da polícia. E olha o que aconteceu. Ele criou um projeto de lei em 1904. Projeto de lei. Talvez não é o que esteja faltando nesse momento. Olha como as coisas são cíclicas e como são muito parecidas, não? Apareceu a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola para todas as pessoas. Crianças de qualquer cor. Era obrigatoriedade, porque só a vacina é que resolve. Esses questionamentos, que não resolve a vacina. A geração, quando se cria uma vacina, passou por 500 mil testes, né? Enfim. E olha só, nesse projeto de lei, uma multa em caso de desobediência. Ainda assim, a medida preventiva não se popularizou. E começou uma revolta com os jornais opositores. Veio a revolta da vacina. Popular, a revolta militar. Então nós tivemos, olha aqui, Oswaldo Cruz enfrentou uma revolta da vacina popular e a revolta militar. A lei da vacinação usada como pretexto pela oposição. A oposição se usou disso para ir contra Rodrigues Alves. Mas muito diferente de agora, né? Porque o presidente Rodrigues Alves apostava na ciência, era disciplinador, contratou um cara eficiente, consciência, não colocou um paraquedista para administrar uma situação de calamidade. O motivo real da rebeldia eram disputas políticas, não estavam pensando na sociedade. Porém, os opositores faziam isso para derrubar Rodrigues Alves. E para combater isso, para combater a lei, a mídia do momento, né, lembra? O envolvimento da mídia, é o nome do curso. Aparece isso, o final do envolvimento, né? A breve história de comunicação em saúde no Brasil, da corte ao Covid-19 e o envolvimento da mídia. Esse é o contexto. A mídia, muitas vezes ela atrapalha ou ajuda. Depende da forma que a pessoa vê o editorial da revista, qual é a visão ideológica. E a mídia, nesse momento, atrapalhou Rodrigues Alves, porque eram opositores. Para tocar, olha só o que era colocado. A imprensa, os opositores, falavam que
tinha perigo, pois pessoas estranhas iam entrar nos lares. Então as pessoas iam chegar lá com a polícia, a pessoa que era um sanitarista, lá os mata-mosquitos, etc. Iam chegar no lar da pessoa, é isso que eles vendiam. E lá iam tocar nas suas mulheres, nos seus filhos, etc. Olha onde que ia a comunicação. E no caso vacinação tinha que tocar, não tinha como, tinha que pegar no braço da mulher, do filho, etc, da filha. E eles se usaram disso. Olha, vai entrar um cara lá na tua casa, vai obrigar a tua mulher a quase tirar a roupa, né? Que naquela época usava muito vestido, aqueles vestidões, né? Tirar a roupa dela para vacinar. Cara, naquela época você vai deixar com essa propaganda errada, ainda mais se você não lembra que tinham poucos letrados. Era isso. Imagina o que virou isso. Os jornais e políticos incitavam a oposição à lei. Ou seja, esse cara não tem religião, esse cara quer fazer a coisa acontecer, e isso apavorava a galera. O jornal O Comércio do Brasil, de propriedade de Alfredo Varela, deputado federal pelo Partido Republicano do Rio Grande, publica isso. Era um grande opositor. A galera do Sul se opunha a Rodrigues Alves. Lembra que estava naquela velha questão, café com leite e tal, né? E ele se usou disso para tentar acabar essa hegemonia. Ele criou uma coluna diária intitulada Direito à Resistência. Pois é. Ele alegava que a lei era inconstitucional, era ilegal. Ele pulverizava, ele viralizava essa questão contra Rodrigues Alves e contra Oswaldo Cruz. Além de tudo, esses neoliberais, né, os liberais, os neoliberais, né, feria os princípios da liberdade e da propriedade privada. Ou seja, esses caras usavam todos os argumentos. Imagina, é o princípio da liberdade. Pô, peraí, eu tenho a opção de escolher o que eu quero ou não quero. Tá legal, você não quer tomar vacina, velho? Mas também, se você ficar doente, você não vai usar o meu hospital, porque você não quis tomar vacina. E além de tudo, você é um cara que contagia mais 500. Como assim? A sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Então você tem que respeitar isso. Você não quer tomar vacina, você não quer usar máscara, você quer aglomerar, mas espera aí. Você tem um princípio que você chega no limite da outra pessoa. Neoliberalismo não é isto. Ou seja, esse cara que era Alfredo Varela, ele tinha um jornal que era do Partido Republicano, alegava que feria princípios da liberdade e da propriedade privada. Ou seja, na minha propriedade ninguém entra. Opa, peraí. Tem um momento que o Estado tem que entrar. É que vai depender de quem está no poder. Mas o Estado, quando é uma questão de saúde, tem que entrar. Por isso que tem questões regulatórias. Tem que existir. Porque se deixar a sociedade de forma totalmente livre, o limite seu vai até onde chega o limite do outro. É uma relação de respeito, né? A igreja, Santa Igreja, a igreja também se opôs ao projeto de lei. Pois é, a igreja aparece de vez em quando com seus poderes, e aí é perigoso. E hoje nós temos N tipos de igrejas, né? N tipos de igrejas. E as igrejas, a religião, em algum momento, ela entra. Princípios religiosos, não vai tomar vacina, porque Deus não quer. Deus é que vai me curar, né? Lembra, aí nós temos que sempre lembrar os módulos anteriores.
Por não acreditar em ciência, Dom Pedro I virou depois imperador do Brasil. O próprio Dom João VI virou imperador porque o irmão dele também, a mãe, não deixou tomar vacina. E com isso, a ciência fica de lado para as religiões. Deus não quer que as pessoas morram. Porém, Deus deu a inteligência e cérebro para as pessoas terem discernimento. Não é? Momentos filosóficos. A igreja também se opôs ao projeto de lei. Ah, meu amigo, e na hora que lá na missa o padre fala, não, vamos vacinar, irmãos. Ah, velho, ninguém se vacina. E aí o bicho pega, vamos para ruas, quebrar tudo. E teve a revolta da vacina, mais de 20 bondes da companhia, carros urbanos e muitos lampiões de iluminação pública foram destruídos. Foi apelidado como quebra dos lampiões, atribuído à revolta. Ou seja, o bicho pegou. 20 bondes destruídos. Função da febre amarela, alguém que queria combater a peste bubônica, virou um quebra-quebra geral. Teve outras questões também, alguns militares saíram dos quartéis para dar alguns golpes, enfim. Aparecem esses malucos aí querendo mudar a história. Se existe algo bacana, se é que é possível dizer, do resultado dessas pandemias, é o que ela gera. E dessa situação da febre amarela e da peste bubônica que aconteceu no Brasil, surgem dois grandes institutos científicos no Brasil, respeitados no mundo. O Instituto, merecidamente com o nome Oswaldo Cruz, e o Instituto Butantan de São Paulo. São instituições de pesquisas mais importantes do Brasil, fundadas em função da peste bubônica. Nasce aí, e vamos ver como que apareceu.